Boa tarde. O curso de Direito é, com certeza, um dos mais procurados em todo o país. Com mercado amplo, o curso exige bastante leitura, tem como diferencial o despertar do aluno para a responsabilidade social e capacita o estudante tanto para atuar em qualquer segmento da carreira jurídica. O tema jurídico de hoje vai entrevistar 2 ex-alunos do curso de Direito da Facisa que foram aprovados no concurso público da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Aqui ao meu lado temos Lucas e Jurandir Neto. É um prazer receber 2 ex-alunos, 2 integrantes da Procuradoria da Fazenda agora. É uma alegria para a gente, que faz parte, né, dessa comunidade acadêmica da Facisa, perceber, testemunhar esse progresso, né, e saber que a dedicação que vocês tiveram ao longo da formação resulta, em alguma medida, somada a esse esforço de vocês, nesse sucesso, né? Nesse êxito, naquilo que vocês construíram como meta. E aí eu vou começar conversando com o Jurandir, com quem já fizemos vídeos lá na faculdade, no comecinho do curso, né? Onde ele falava um pouco sobre como era esse cotidiano lá. Para você, o que é que separa o aluno de direito que não consegue, por exemplo, passar na OAB, para o aluno de direito que consegue a façanha de passar para um concurso nacional dessa dimensão? Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês, de novo, né? A Facisa e a Itararé sempre apoiaram muito nesse caminho, então tenho a agradecer à instituição e a Itararé também. E em relação à questão do aluno, do estudo, o mais importante, inicialmente é imprescindível que haja interesse, né? Você não pode só entrar no curso e achar que o curso vai fazer tudo por você, porque não faz, a gente sabe disso. Inclusive, o curso de Direito é um dos cursos com mais graduandos e graduados no país. Eu não tenho medo de dizer que que tem mais graduandos e graduados no país. A diferença, em primeiro lugar, como eu falei, vem do interesse. Em segundo lugar, o que não é condição sem a qual não é possível qualquer tipo de conquista é a disciplina. Não adianta, por exemplo, alguém que quer determinada meta de estudos querer buscar por meio de esforços eventuais ou concentrados. Isso não existe, não adianta. O importante é que se tenha uma disciplina. Diariamente você tem que ter uma carga de estudo, você tem que ter um horário de estudo, você tem que vencer as matérias e essa continuidade é aquela questão da tartaruga e da lebre da corrida, essa questão de você ir devagar, mas ir sempre, fazer parte do seu dia a dia, do seu horário e ter algo estável, ter algo fixo, é isso que no fim das contas agrega o necessário para esse tipo de objetivo. Dentro dessa disciplina, Lucas, o que é que teve que ficar de fora? Esperar um pouquinho, você do alto dos seus 22 anos, né? O que é que você teve que deixar de fora em função desse objetivo maior? Pois é, a gente se interessa por muitas coisas ao longo da vida e concurso não é a única delas. E, por exemplo, a gente costumava praticar Kung Fu e essas aulas a gente teve que deixar de lado a fim de ter mais tempo para estudar. As aulas de francês que eu fazia, tive que deixar de lado também em prol dos estudos. E diversos outros sonhos que a gente tem, mas que a gente adia um pouco para um momento mais oportuno, né? O exercício de estabelecer prioridades, na verdade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Disponibilizar mais tempo de estudo, mais tempo de dedicação àquele sonho que basta a gente se concentrar bastante naquilo ali que a gente consegue. Se não tiver tanta concentração, pode acabar demorando bem mais do que o esperado. Vocês tiveram que conciliar esse interesse no concurso público com atividades ainda dentro da faculdade, com atividades de estágio, por exemplo. Como é que era essa divisão de atribuições ao longo do dia? Para os dois, porque eu sei que os dois estavam fazendo dessa forma. Na realidade, como eu vinha falando, a disciplina é muito importante. A disciplina só é viável quando você se organiza um horário. A gente conhece muita gente que veio a ter êxito também nesse concurso sem um horário, por exemplo, mas isso acaba demorando muito mais. Então, a gente já tinha se formado há alguns anos, etc.
o que é excelente, mas se você quer fazer algo bem organizado, fazer algo de uma forma mais objetiva, é importante que haja um horário de estudo. Um horário, você tem que esquematizar o seu dia. Isso é muito importante, você tem que ter noção do seu dia. E nesse sentido é que a gente consegue colocar ali no lugar dele o estágio, colocar no lugar da faculdade a faculdade e colocar o estudo no lugar do estudo. E ver onde é que a gente está desperdiçando tempo, por exemplo. É isso que dá a gente a possibilidade de racionalizar o dia a dia, o cotidiano, em prol de um objetivo. Vocês são muito jovens, né? 22, 23 anos. Em geral, um adolescente, na hora de fazer uma escolha por uma profissão, uma carreira profissional, ele tem uma série de dúvidas. Me parece que vocês não passaram por isso, né? Não, quero fazer o curso de Direito, terminei, ou nem terminei o curso, mas eu sei que eu quero fazer a opção pela carreira nessa área da Procuradoria. Eu queria entender um pouco essa precocidade, vamos dizer assim, de vocês, nessa certeza em relação à carreira. Passou por isso mesmo ou teve algum tipo de drama? Não, não sei se é bem isso que eu quero. Ajudou ter em casa um professor também da área do direito, que é nosso professor na faculdade. Como é que foi isso para vocês? Bom, na escolha do curso, para mim foi bem fácil, porque eu tinha essa vivência em casa mesmo, com meu pai, que era da área de direito, e inclusive no segundo, terceiro ano eu já estava lendo livros de direito, porque eu achava interessante aquilo. E apesar dos meus pais terem insistido bastante que eu fizesse medicina, eu sempre quis fazer direito, então fiz direito. E literalmente. Você fez direito, né? Pois é. E a escolha da carreira em si passou por uma série de estudos, que a gente estudou cada carreira pública, o que é que a gente podia fazer. E, inclusive, passamos por estágio no Ministério Público aqui da Paraíba. Eu passei pela Procuradoria Federal aqui em Campina Grande e pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, acabou que, com esse conhecimento do que fazia cada carreira, cada profissão, a gente decidiu com bastante convicção o que é que queria. E, desde o 5º período, eu me dediquei exclusivamente a procuradorias, concursos de procuradorias. Fiz a Procuradoria do Rio Grande do Norte, ainda no 5º período, a Procuradoria do Paraná também, e depois a Procuradoria da Fazenda Nacional, que foi quando a gente logrou êxito. E você, Jurandir, como é que foi isso? Também uma escolha tranquila? Não, tenho certeza, é isso mesmo? Em relação a mim, foi um pouco mais conturbada. No tempo da escola, eu sempre fui muito envolvido com arte. Então, eu queria fazer uma coisa que envolvesse arte. Inclusive, eu tive tanto drama com isso que até parei, certo ponto, na psicóloga lá do ensino médio, e veio conversar comigo, etc. Mas, com o tempo, a gente vai vendo que, até de certa maneira, essa questão que ficam colocando na cabeça dos jovens de vocação é uma questão meio complicada, porque você quer atribuir a uma pessoa, que é um ser natural, uma coisa que é social. Uma profissão é uma criação social. Ela não nasce tarimbada para determinada... Um desenvolvimento de habilidade, né? Isso, um desenvolvimento de habilidade. Então, em qualquer área que você vai seguir, você vai conseguir ser você mesmo, você vai conseguir ser realizado. Todas as profissões são bonitas, tem seu lado bonito. Então, eu costumo dizer para o pessoal que está em dúvida, não tenha medo. Escolha segundo sua conveniência, segundo seu senso, sua própria razão, e se dedique. Se você não se dedicar também, você não vai ver o lado bonito da coisa, né? Passa por isso também, mas eu acho que tem uma relação com identidade, né? Com aquilo que te atrai um pouco mais. Embora na vida a gente tenha, como o Lucas estava dizendo, são muitos os interesses, né? A gente tem diversos interesses. Agora, precisa focar. Uma vez escolhido, não. Então, vou levar isso a sério e não uma contragosto. Às vezes você tem escolha que acontece muito no sentido de que porque o pai e a mãe queriam, ou então, estou fazendo isso aqui porque, na verdade, eu queria aquele outro curso, mas já que eu passei para esse, vou fazendo. Mas, de fato, que, né, tem essa vontade de fazer. Como é que foi para vocês esse momento da aprovação, do receber a notícia? A gente estagiou por 2 anos na Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, por 2 anos, os procuradores da Fazenda Nacional foram os nossos chefes, né? Quem a gente, no dia a dia, a gente se espelhava neles, né? E estava ali, eles auxiliaram muito na preparação, torcendo todo dia, indo conversar com a gente, como é que estão os estudos. E o momento da aprovação foi um momento ímpar na vida da gente, porque eles vão deixar de ser nossos chefes, que eram, para mim, eu saí em março, eu saí da Procuradoria da Fazenda como estagiário. E agora, no final do ano, provavelmente serão nossos colegas.
E essa foi a melhor sensação que eu tive, não sei quando. Essa relação, né, de chefia, dentre esses chefes, vocês tinham algum paraibano? Não, aqui em Campina Grande são todos paraibanos, os São todos procuradores. paraibanos. Sim. Então, porque assim, vocês me disseram em off, Doutor Silas, né? vocês me disseram em off que, na verdade, esse concurso nacional, vocês não tem vaga para o Nordeste, né? Vocês vão para fora. E concorreram aí com 20 mil. Quase 20 mil quase candidatos. 20 mil candidatos, né, para conseguir entrar nessas 150 vagas. Né? Então, não vão ficar aqui, muito provavelmente. Por isso eu estou perguntando, né, se tem paraibanos. Não, exatamente. Os nordestinos são muito bons de concurso. E por isso que não tem vaga no Nordeste, porque os nordestinos... Está tudo preenchido. Está tudo preenchido e ainda tem mais outra geração querendo vir para cá. Por isso que a gente diz assim... Quem quer dispensar esse sol, mano? Pois né? é. Então é muito difícil que a gente consiga vaga, pelo menos num horizonte próximo, no Nordeste. Há muita vaga em Brasília, São Paulo e no restante do Brasil, mas no Nordeste ainda tem muita gente querendo vir. Inclusive vocês depois vão pedir a transferência, né? E eu vou pedir licença. E nós vamos fazer um intervalo e no próximo bloco a gente volta a falar mais sobre o curso de Direito. Voltamos com o programa Tema Jurídico, que hoje está entrevistando 2 ex-alunos do curso de Direito da Facisa, que foram aprovados no concurso da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Gente, no bloco anterior, o Lucas me falava que começou a fazer concurso ainda no meio do curso e tal. Como é que foi? Você conseguiu êxito no primeiro concurso? Era apenas para ensino médio? E como é que foi essas primeiras tentativas? O primeiro concurso que eu fiz foi para técnico judiciário aqui do TRF5, da Justiça Federal. Eram, salvo o melhor juízo, 5 mil candidatos para uma vaga. Bom, foi bem difícil, estava no primeiro período do curso e apesar de ter feito uma boa pontuação, melhor do que eu esperava, fui aprovado, mas não em primeiro lugar, então não fiquei dentro das vagas, né? E posteriormente fiz outros concursos, fiz mais um de técnico, no caso do Ministério Público da União, fiz concurso da Defensoria Pública da Paraíba, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte para consultor, e então comecei a fazer as procuradorias. Fiz a Procuradoria do Rio Grande do Norte, do Paraná, mas sempre voltado para a Fazenda Nacional, que era o órgão em que eu estagiava e o que realmente eu queria. Meu estudo sempre foi voltado para este órgão. Então, quando saiu o concurso de procurador da Fazenda Nacional, isso em julho de 2015, estava no 7º período, decidi fazer, dei o meu melhor e acabou dando certo. Mas antes disso foi muito tropeço. Então, a gente pode dizer que isso foi uma estratégia, né? E não necessariamente os resultados não completamente exitosos, vamos dizer assim, né? Porque você foi aprovado, mas não para assumir a vaga. Em que medida isso te incentivava a continuar focado em fazer concurso ou poxa, não passei, vou deixar isso para lá? Para mim foi um estímulo muito grande, porque eu não esperava sequer a aprovação. Então, quando fui aprovado, disse, isso é possível. Não é tão longe assim, é só se dedicar que você consegue. Eu não tinha nenhuma preparação praticamente. Então, foi um estímulo muito grande. E todo concurso que eu fazia, que eu chegava perto, muito perto de passar, era um estímulo para continuar estudando. E eu sabia que uma hora ia sair o concurso que eu queria, que era o de procurador da Fazenda Nacional. E quando saiu, a gente já estava preparado em razão de tantos concursos que foram feitos anteriormente. Essa foi uma estratégia que você utilizou também, Jurandir? Com certeza, Carla. É importante nesse aspecto mencionar que a vitória ela não está no acerto. A vitória está diluída entre os vários erros que você comete até determinado acerto, né? Então, daí é que a gente, o pai da gente, como também já tinha passado em concurso público alguns anos antes da gente ingressar no curso, ele disse sempre para a gente, entrou no curso, vocês vão começar a fazer concurso. Não importa, para o que vocês quiserem. E aí, logo cedo, a gente começou a fazer os concursos de nível médio. Como ele disse, a gente teve uma aprovação, mas sem, de fato, conseguir estar dentro das vagas do primeiro concurso. E, posteriormente, a gente se iniciou nos concursos de carreira jurídica, mais propriamente. Inclusive, no 5º período, eu fiz o concurso para delegado de Polícia Federal, sem a menor pretensão ou previsão de conseguir passar. E também tive um resultado bom, mas também não consegui ficar dentro das vagas. A partir daí, a gente começou a voltar mais ao estudo. A gente entrou na Procuradoria da Fazenda Nacional, conheceu profissionais de altíssimo nível. A gente começou a conviver no dia a dia, ver
como eles lutavam pela a concretização da lei, do Estado e pelo bem do país, pelo bem dos outros. E a gente começou a se aproximar muito e começou a direcionar, a partir daí, o concurso, os estudos, em geral, para esse órgão. E, como ele disse, começou a fazer as procuradorias, que eram similares, mas sempre com foco. Pelo discurso de vocês, fica claro que, para além de conseguir uma carreira no serviço público, né, estabilidade, inclusive ameaçada, né, do serviço público, né, vocês têm um encantamento com a possibilidade de contribuição dentro das atividades em favor da população a partir dessa escolha pela Procuradoria. Né? A gente percebe um pouco esse brilho no olho, olha, eu vou conseguir, né, contribuir com o meu país. Como é isso para vocês? Por que vocês acreditam que esse é um instrumento que, de fato, vocês vão estar no lugar certo para trabalhar melhor pelo país? Bom, como a gente vem dizendo, a advocacia pública, como foi colocada na Constituição de 88, ela foi uma delimitação do momento em que se passou a separar de vez Estado e governo dentro do país, né? E a gente sabe que nem sempre o governo atende aos interesses do Estado, né? O Estado é um ente permanente que está ali pelo bem comum. O governo não necessariamente, o governo são pessoas que estão transitoriamente, né, ocupando a administração do Estado. E nessa condição é que, ultimamente, a gente viu como o país teve problemas de ingerência do governo dentro do Estado e como isso afetou a vida de todo mundo. No âmbito da Procuradoria da Defesa Nacional ainda mais forte essa questão, porque a Procuradoria da Defesa Nacional é quem atua com a fiscalização financeira, fiscal, cambial, monetária do país. Foi exatamente a área que ficou mais afetada por essas últimas crises, últimos anos, né? Então, daí é que a gente se sente privilegiado em poder agora, nesse momento, atuar nessa fiscalização e representação do Brasil nessa seara, exatamente que está precisando se restabelecer no momento. Qual é a parcela que cabe à Procuradoria na crise que a gente enfrenta, no sentido de que deixou de fazer o que deveria ter sido feito em termos de fiscalização? Lucas. Vai falar mal de pronto, vai agora. A Procuradoria da Fazenda Nacional tem uma atuação tanto judicial quanto extrajudicial. Isto é, representa a União nas causas fiscais, principalmente, e presta uma consultoria ao Ministério da Fazenda. E o Ministério da Fazenda é aquele que se encontra mais intimamente ligado com essas questões financeiras que tem tomado a mídia ultimamente. Então, a Procuradoria da Fazenda Nacional deve se consolidar, de fato, como instituição e com a independência dos seus membros, a fim de prestar um melhor serviço à sociedade, a fim de fazer valer aquilo que a lei determina e fiscalizar, de fato, os contratos, convênios e tantos instrumentos que são realizados pela União e que, por vezes, não atendem ao interesse do Estado, como dito, mas de determinados governantes. Então, enquanto consultor, a Procuradoria teria feito o seu papel, mas o governo teria feito ouvidos de mercador. É mais ou menos isso? A matéria é muito controvertida. Então, há pessoal muito gabaritado, há doutrinadores muito bons que falam, por exemplo, determinadas teses que atenderam, sim, à legislação. Outros entendem que não. Tivemos decisão do Congresso Nacional, por exemplo, no caso do impeachment, o Congresso Nacional entendeu que houve infração à lei. Então, não é possível dizer que houve erro, que houve acerto, mas há mais de uma corrente e temos relações de interesses, né? Exatamente. Lucas, políticos. Exatamente. A relação de poder aí é muito enfatizada. Muito enfatizada. E aí, em que medida uma autonomia maior para essa Procuradoria poderia mudar a cena? O que é que você me diz, Jurandir? A função da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é importante eu mencionar, que é órgão da Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União ela se reparte inicialmente em dois órgãos maiores de direção superior, que é a Procuradoria-Geral da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e possui mais dois órgãos vinculados, que é a Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil e a Procuradoria Federal, que fica com a administração indireta, responsável pela administração indireta. Então, no caso da Advocacia Pública Federal, da Advocacia Geral da União, cabe a ela principalmente ser esse marco divisório entre o Estado e o governo. Cabe a ela definir até que momento isso é interesse do governo, até que momento isso é interesse do Estado.
Nesse sentido, é que é muito importante que os procuradores possam, de fato, fiscalizar essa atividade, sem gerência do governo. Porque se ele não possuir a condição de se posicionar contrariamente a determinado ato, de nada vale sua presença em meu Estado. Na realidade, essa é a importância, essa é a essência da advocacia pública. É a divisão, um marco divisório entre Estado e governo. É uma discussão e tanto, dá pano para manga, discutindo inclusive superpoderes, né? Mas agora, de novo, a gente vai fazer um intervalo. Nós vamos fazer uma pequena pausa e no próximo bloco a gente volta com mais tema jurídico. Voltamos com o último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje está entrevistando 2 ex-alunos do curso de Direito da Facisa, Luca Menezes de Souza e Jurandir Ferreira de Souza Neto, que foram aprovados no concurso da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O concurso foi dividido em diversas etapas e contou com prova oral e objetiva, 3 testes discursivos, análise de título e sindicância de vida pregressa. A remuneração inicial é de R$ 18.000 para jornadas de 40 horas semanais. Na fase subjetiva, os candidatos elaboraram um parecer, uma peça judicial e uma redação, com no máximo 150 linhas cada. Além disso, também responderam a 9 perguntas em até 30 linhas. Gente, ufa! Eu cansei só de ver tudo que vocês fizeram. Foi exaustivo cada etapa, cumprir cada etapa desse concurso? Bom, normalmente é exaustivo, mas no caso da Procuradoria da Fazenda Nacional, a nossa paixão era tão grande pela carreira, pelo cargo, que acabou sendo mais fácil do que eu esperava. Para mim, pelo menos, por exemplo, na fase objetiva, eram 100 questões de múltipla escolha, até a letra E. E eu esperava sair muito exausto, mas não saí tão cansado assim. Na fase discursiva, as 3 provas discursivas também eram 150 linhas de peça, parecer ou redação, e mais 3 questões com 30 linhas cada. Ou seja, 240 linhas que nós escrevíamos em um turno. Era bastante coisa para fazer. E essas 3 fases discursivas em um só fim de semana. Entretanto, a matéria e o assunto que era tratado nessas questões era um assunto que a gente já estava bem familiarizado por ter estagiado no órgão, por conhecer a carreira, e acabou por ser bem gratificante. Pelo contrário, por vezes não foi tão exaustivo quanto esperado. Foi prazeroso até. Prazeroso, por vezes, exatamente. Jurandir, em que medida você foi um aluno que se envolveu com várias atividades dentro da faculdade, né, de pesquisa e tal. Em que medida essas atividades acadêmicas desenvolvidas na faculdade ajudaram num momento reflexivo como esse, numa prova subjetiva? Não que a gente não tenha uma carga de reflexão em provas objetivas, mas na prova subjetiva você vai ter que fazer esse discurso mesmo. Em que medida isso ajudou? Inicialmente, Carla, apenas fazendo um adendo, para o pessoal que quer se dedicar à carreira da Advocacia Geral da União, a remuneração que está de início lá no início do concurso, que estava lá no edital, não é mais aqui atualmente. A Lei 13.327 alterou diversas coisas, entre elas a remuneração e, inclusive, também progride conforme a progressão nas categorias. Vamos ajustar o valor. De quanto agora? No momento, a carreira, a primeira categoria, que chama, está em R$ 21.000, cerca de R$ 21.000. Mas há um reajuste que vai ser feito até 2018. E à medida que você vai progredindo de categoria, também esse valor vai avançando uma boa parcela. Em relação ao conteúdo, a parte subjetiva do curso de Direito, se você não gosta dessa parte subjetiva, em tese, você não adentra no curso jurídico, né? O curso jurídico, o curso de Direito é sociologia aplicada. Então, você tem que ter certo gosto por essa área sociológica. E muita gente pensa que, por exemplo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como atua muito com questão fiscal, não seria, em tese, tão voltada para a área social, que é um engano, na realidade. O próprio concurso da Procuradoria da Fazenda Nacional tem diversos momentos, diversos pontos em que se exige uma compreensão social das questões. Como, por exemplo, essa questão de questão fiscal não é só uma questão matemática. É uma questão, você tem
um ato do governo repercute na economia do país inteiro, gera desemprego, diminui a qualidade de vida da população. Eu diria que não repercute tão somente na economia, no número, né? É uma relação socioeconômica. Né? Exatamente. Até, inclusive, a questão que me trouxe, porque de início no curso de Direito eu era muito voltado para a área de Direito Criminal, Direito Penal. E com o tempo eu fui vendo o contrário, fui vendo que o problema no Brasil não era de muita gente, vamos dizer, de mau caráter, que estava praticando ilícito. Não, a questão criminal no país é uma questão socioeconômica. A gente vive numa realidade muito difícil, muito dura. A gente não tem como resolver isso colocando gente atrás das grades. Isso não resolve a situação. Não tem presídio que chegue. Né? Exatamente. Então a questão no país, e foi por isso que eu comecei a me envergar por essa área fiscal, área econômica, que não deixa de ser jurídica, mas econômica, é porque eu vi que eu poderia dar uma contribuição muito mais macro, muito mais expandida, com o objetivo de acabar com essa realidade do país ou de possibilitar uma redução dessa realidade. Né? Então, a questão fiscal não exclui, na realidade, está diretamente relacionada com a questão social. Importante ouvir de um aluno de Direito, de um ex-aluno de Direito, esse sonho, né, com um país diferente, com um país melhor. Né? Porque se a gente, de repente, sai de uma graduação acreditando que é do jeito que está e que a gente não tem mais o que fazer, a gente enterra os sonhos, né? E pede para parar o mundo e descer. Então, é diferente. O que a gente percebe aqui é vocês querendo arregaçar as mangas para dizer, vamos lá, eu recebi dessa sociedade até então, né? Eu sou um dos privilegiados por poder ter participado do ensino superior, ter recebido um conhecimento a mais e agora eu quero retornar esse conhecimento a mais em favor dessa população do meu país. Se não for assim, se não pensar assim, a gente não vai sair do canto mesmo. É quando eu coloquei, a impressão que eu tenho é que vocês não querem, então, somente quero ser um servidor público ou ainda funcionário público, porque a lógica de servidor é servir. Né? Então, vocês ultrapassaram aquela de funcionário público, né, vou aqui receber meu salário e pronto. E é uma lógica diferente, é de servir a nação mesmo, nessa perspectiva macro, como você está colocando. Então, isso muito nos alegra, inclusive. Queria falar um pouco, vocês já reportaram várias vezes a questão do estágio, a importância que foi o estágio, e aí... de novo, eu volto para a faculdade como a que faz a ponte com as instituições para que a gente possa ter o aluno participando de seleção de estágio. Né? Então, essa foi uma porta que pôde ser aberta para que vocês tivessem a oportunidade de participar. Vamos dizer que o primeiro degrau para vocês consolidarem esse momento de agora, né? Conhecer a Procuradoria, se encantar com os processos para poder chegar lá de forma agora definitiva. Só não vai ser definitiva se vocês encontrarem uma outra meta, um outro sonho distante disso. Mas como é que foi esse primeiro degrau? Eita, passei na seleção para estagiário, né, da Procuradoria. Na realidade, a faculdade me ajudou antes mesmo que eu fosse aluno da Facisa, com a Feira de Profissões. Na feira, eu compareci a uma Feira de Profissões e lá tínhamos um procurador federal, tínhamos juízes, promotores, e a fala do procurador federal, à época, Diego Guimarães, Sim, Diego. Me encantou muito. Já não era a Procuradoria da Fazenda Nacional, mas a advocacia pública já me encantava bastante. E, posteriormente, ao ingressar na faculdade, na Facisa, descobri diversos outros professores que compõem a Advocacia Geral da União, os quadros da Advocacia Geral da União, e tivemos a oportunidade de participar de diversos certames por intermédio da faculdade. E é necessário que haja um convênio entre a faculdade e o órgão. E, por exemplo, a Procuradoria Federal, onde estagiei por alguns meses, e, posteriormente, a Procuradoria da Fazenda Nacional, que foi o órgão que logramos êxito agora. Um peregrino de estágio, né? E como vai acumulando conhecimento, né? E aprimorando, fazendo escolhas, a oportunidade para fazer escolhas, né? Sem dúvida. E, para encerrar, eu queria colocar para vocês, né? Pedir que vocês façam essa avaliação de como é que vocês se imaginam, ainda aí com 20 e poucos anos, né? Daqui a alguns anos, com essa atuação que vocês vão passar a ter agora, assim que assumirem o cargo? Bom, vai haver muito trabalho, a gente sabe disso, tem muito trabalho para ser feito. Então, a gente está ingressando agora pensando exatamente nisso. A gente vai
para onde quer que a gente vá, a gente vai ter muita coisa para fazer. Talvez no início não dê nem tempo da gente se restabelecer de plano, eu digo, mais socialmente, etc. Mas, de certo, a gente vai estar muito feliz em poder contribuir. Eu tenho certeza disso. A satisfação da gente vai ser certa nesse caminho daqui em diante. Lucas? Faço minhas palavras dele, realmente é uma satisfação. Tanto estar nessa carreira, que por tanto tempo a gente nutriu esse sonho, quanto poder servir a sociedade da melhor forma que nós encontramos, que é exatamente esse controle interno, essa função fiscal que tem a Procuradoria da Fazenda Nacional. E a gente espera aí que nos próximos anos esta trajetória seja a cada dia melhor. Pretendemos ficar na Procuradoria da Fazenda Nacional até se aposentar, se Deus quiser, e fazer o melhor. Vocês têm ciência que estão indo para um órgão que a gente tem no governo, de uma maneira geral, muitas atividades que acabam passando despercebido, vamos dizer assim, por uma ausência de fiscalização, que aí cai nessa seara da Procuradoria. E não necessariamente a Procuradoria hoje tem a estrutura necessária, o número de servidores necessários para poder fazer esse trabalho a contento. Então, vocês têm ciência de que talvez a população venha a cobrar de vocês numa escala... Atualmente, o Brasil está numa mudança, né, social. A gente está vendo isso, inclusive, com a Lava Jato, da qual a Procuradoria também tem uma parcela de importância, a Advocacia Geral da União, em geral. E, atualmente, a gente está vendo uma transformação. O concurso público, a Constituição de 88, está começando a surtir efeito no país. As leis estão começando a ser levadas a sério. E aí é que a gente também vê, dentro da Procuradoria Nacional, uma certa mudança de atuação. De fato, atualmente, os membros da Advocacia Geral da União estão militantes, estão apertando a fiscalização, tanto na questão interna do governo, quanto na questão externa, o combate à lavagem de dinheiro, a sonegação, a evasão de divisas, a corrupção externa, de fora para dentro também. Então, por isso é que a gente tem esperança de entrar já no cenário novo que a gente vai poder fazer também da nossa contribuição. Parabéns, boa sorte, bom trabalho, né? Com o mesmo foco, a mesma dedicação que tiveram para chegar até aqui, tá bom? Obrigado. Agradeço muito a presença de vocês. O programa Tema Jurídico fica por aqui. Agradecemos sua audiência aqui na TV Itararé. Esperamos ter contribuído para esclarecer suas dúvidas. Se você tem alguma sugestão de tema, nos envie. Curta nossa fanpage e siga nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem.